Fala, galerinha da Asclus, tudo bem? Professora Tati aqui, professora de redação, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito do detalhamento da proposta de intervenção. Em outras aulas aqui no Enem Power, a gente já falou a respeito da proposta de intervenção de modo geral, não é verdade? Se você ainda não viu esse vídeo, você precisa acessar o nosso link e assistir essa aula sobre a proposta de intervenção, sobre a competência número 5, que vai te ajudar bastante. Bom, por mais que eu já tenha falado aqui para vocês a respeito da proposta de intervenção, sobre a competência número 5, como elaborar uma boa proposta, muita gente ainda fica preso no quesito detalhamento. É isso mesmo, você ainda não entendeu exatamente o que significa esse detalhamento da proposta de intervenção, não sabe se está colocando, não sabe se você está com falha nele, se está certo, se está errado, não consegue observar o detalhamento, você lê a sua proposta de intervenção e acha que está perfeita, mas mesmo assim o corretor vem e acaba tirando ponto seu porque você não colocou o detalhamento. Isso é mais comum do que você imagina, pode ter certeza que você não está sozinho. Por isso que na aula de hoje nós vamos falar justamente a respeito desse detalhamento. Eu vou ensinar você a especificar isso, a te mostrar o que é um detalhamento. Por isso, gente, fique comigo até o final e assista esse vídeo. Mas antes de mais nada, Enem Power para vocês. Fala, moçada linda! Tudo bem? Vamos falar então um pouquinho sobre essa questão do detalhamento? Primeiramente, o detalhamento da proposta de intervenção não é algo que eu coloco a mais, que eu coloco para incrementar, para ficar melhor a minha proposta de intervenção. Não, ele é obrigatório, tá? Nós já falamos aqui em outras aulas que a proposta de intervenção ela é dividida no que nós chamamos de 5 elementos válidos. A cada um desses elementos, você tem aí a sua pontuação. Então, se você coloca um só, você tem 40 pontos, dois elementos, você tem 8 pontos, 80 pontos e assim por diante, né? E o que acontece? Muita gente fica preso nos 160. Por quê? Coloca o agente, coloca a ação, coloca o meio, coloca a finalidade. Coloca 4 elementos válidos e não consegue colocar esse detalhamento por vários motivos. Ou porque não sabe o que é o detalhamento, ou porque não consegue identificar, não sabe como colocá-lo, em que lugar eu preciso colocar. Primeiramente, o ideal é que o detalhamento ele seja feito na ação e no meio, ou na ação e no meio. Outras pessoas também optam em colocar o detalhamento no agente, só que muitas vezes, colocando o detalhamento só no agente, às vezes a ação ou o meio, ela fica um pouco vaga e aí o corretor acaba tirando ponto do candidato. Então, o ideal mesmo, para que você não corra risco, eu falo muito isso aqui no canal, gente, que a gente precisa não correr riscos, né? Então, como a gente está falando de vestibular, a gente está falando de escrita, a gente está falando de uma pontuação bem relevante, né? É muito importante que a gente não cometa alguns, digamos assim, a gente o que a gente pode dizer? A gente não pode contar com a sorte, né? Então, é melhor que a gente faça alguma coisa e que a gente tenha certeza. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse detalhamento, principalmente na ação, tá? Para que vocês vejam como que você faz esse detalhamento. Vamos então pensar um pouquinho o que significa isso, detalhamento da proposta de intervenção. Nós já sabemos que o agente é aquele que pratica a ação, né? Quem vai fazer isso? Não é verdade que a gente faz a perguntinha. Nós sabemos que a ação é o que vai ser feito. Nós sabemos que o meio é como que vai ser feito, de que maneira, né? Como que essa ação ela vai ser de fato concretizada, como que ela vai entrar em ação, e a gente sabe que a finalidade é aquela questão de quais são os objetivos pretendidos, qual a finalidade daquilo, para que aquela proposta de intervenção ela vai ser interessante naquele momento. E às vezes o detalhamento ele fica um pouco de lado e a gente não consegue identificar. Primeiramente, o que você precisa saber a respeito do detalhamento? Que o detalhamento, na verdade, ele é, digamos, uma especificação. O que é detalhe? Detalhe é aquilo que você coloca ali a mais, que você coloca para especificar. Então, o detalhamento nada mais é que uma especificação de algo. Então, a sua proposta de intervenção, para que ela possa ser
completa, ela precisa ser específica. Você precisa especificar. A gente fala muito aqui no canal que o corretor do Enem, da redação, né, ele é aquele tipo de corretor, ele vai corrigir a sua redação e ele quer terminar de ler o seu texto, ele fala assim, ó, eu não tive dúvidas. O que é uma redação nota 1000? A redação nota 1000 é aquela que o corretor olha para o texto e ele fala assim, eu não tive dúvidas. Eu não fiquei pensando alguma coisa, ele não me deixou com dúvidas. Um texto dissertativo argumentativo, ele não pode causar dúvidas no leitor. E por isso que ele precisa ser o mais específico possível, certo? Então, gente, falar de detalhamento é muito importante. Eu peguei aqui algumas partes, alguns trechinhos, na verdade. Deixa eu pegar só um pincelzinho aqui, rapidinho. Eu peguei alguns trechinhos aqui, na verdade, gente, de uma proposta de intervenção, de uma redação nota 1000. Inclusive, essa proposta de intervenção, vocês encontram ela completa, tá bom? Aqui no link, tá? Quando você faz o download, você tem lá, ela aqui, ela tá completinha. Aqui eu só vou colocar as partes mais importantes. E essa proposta de intervenção aqui, ela faz parte da mesma redação que eu trabalhei com vocês a respeito do tripé da introdução. Então, ela faz parte, né, é o mesmo candidato, é até interessante a gente observar. Aqui no link vocês têm aí a redação completa também, caso vocês queiram analisá-la de uma forma geral, é bem interessante, tá bom? Então, vejamos, gente, vamos acompanhando aqui comigo, porque eu peguei algumas partes que elas são importantes para a gente falar desse assunto, para a gente pensar nessa questão desse detalhamento, como que a gente pode fazer isso. Perceba que aqui o candidato coloca, né, nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Vamos lá, então. Vamos perceber onde que foi que esse candidato detalhou a proposta de intervenção. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a gente vai identificar os 5 elementos. Eu vou mostrar para vocês quais são os 5 elementos, vou mostrar até como um olhar de um corretor, como que um corretor faz. Pegando aqui a proposta, o corretor ele vai analisar os elementos. Então, ele vai vir aqui, né? É imperativo que o Ministério da Economia, né? Então, quando ele coloca aqui, ó, o Ministério da Economia, nós temos quem aqui? Nós temos um agente. Vou colocar o agente aqui bonitinho, ó, tá? Nós temos um agente, ok? O que o Ministério da Economia ele precisa fazer? Destine verbas para a construção de salas de cinema. Quando ele fala que ele deve destinar verbas para a construção de salas de cinema, ou seja, isso aqui, até aqui, é o que a gente chama de ação, né? É a ação que o Ministério da Economia deve fazer. O que ele deve fazer, então? Ele deve destinar verbas para a construção de salas de cinema. Não vou ler o que está de verde, só para vocês prestarem atenção. Então, vamos supor que esse candidato, ele tenha colocado da seguinte forma. O Ministério da Economia, o agente, destine verbas para a construção de salas de cinema, ação. Como que ele vai fazer isso? Aí ele vem por meio da inclusão desse objetivo, né? Ou seja, de colocar verbas, de destinar verbas e tudo mais. Perceba que aqui, quando ele coloca o meio, né, nós temos aqui o meio, que é como que vai ser feito, né? Aqui eu não coloquei a finalidade, né? Ela vai ter continuidade, a finalidade vinha logo em seguida. Vou colocar ela aqui, ó, só pra gente ter uma ideia, né? Então, a finalidade, ela tá logo aqui depois, ou seja, quantos elementos válidos? Então, eu tenho aqui o agente, eu tenho aqui a ação, eu tenho o meio, eu tenho a finalidade que acontece logo depois, aí no download desse arquivo vocês têm ela completa. Bom, uma proposta completa. Eu poderia simplesmente falar dessa forma, que nessa lógica é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema por meio de inclusão desse objetivo. Ótimo, tá bom. Certo? Você olha para o seu texto e fala, legal, eu coloquei o agente, eu coloquei a ação, eu coloquei o meio, eu coloquei a finalidade, né, que ela vem logo em seguida aqui, na continuidade desse parágrafo. Ótimo, Tati, tá legal. Como que eu vou fazer o detalhamento? Perceba que eu coloquei aqui de verde no quadro, justamente para que vocês possam observar que esse candidato, ele fez o seguinte, quando ele colocou
que o Ministério da Economia deveria, né, ele deve fazer isso, ele deve destinar verbas para a construção de salas de cinema, mas que tipo de salas de cinema? Quando ele coloca salas de cinema de baixo custo ou gratuita nas periferias brasileiras, ele especifica. Ele especifica por quê? Presta atenção como que é interessante, como é importante esse detalhamento. Porque se ele fala que é só para destinar verbas para a construção de salas de cinema, a gente pode pensar que ele vai continuar investindo em cinemas nos grandes centros urbanos, que ele vai continuar investindo em cinemas dentro dos shoppings, certo? Ou seja, ele vai continuar valorizando aquilo que já está valorizado, de repente, mas não. Ao longo do texto, o que é perceptível? Que um dos problemas dessa questão, dessa democratização do acesso ao cinema, ela está justamente relacionada à falta desses lugares. E essa falta desses lugares, onde que é? Principalmente nas periferias, principalmente em lugares que, digamos assim, a economia, ela é mais vulnerável, ela é menor, principalmente em lugares que as pessoas muitas vezes não têm dinheiro para estar indo dentro de uma sala de cinema, ou seja, ele especificou. Então, quando ele fala aqui, esse candidato, que é preciso destinar verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo, por que de baixo custo? Porque para que a pessoa, não basta ele investir em cinema, abrir um monte de sala de cinema aí, se as pessoas não podem entrar porque elas não têm dinheiro. Ou seja, tem que ser de baixo custo, né? Aqui ainda ele poderia colocar ainda, até mesmo, como ele coloca aqui, ou a mesmo gratuitas, de baixo custo ou gratuitas, né? Ou seja, porque se ele investe em cinema, em salas de cinema, e ele dá oportunidade para aquelas pessoas que não têm dinheiro poderem ir à democratização. E aí aquela ideia, que a gente já conhece esse texto até, e aquela ideia daquela questão da democratização, que todo mundo tem direito à cultura, de fato ela é concretizada. Consegue perceber? Aqui é muito nítido esse detalhamento. A gente consegue perceber ele de forma muito clara. Por quê? Pensem que o detalhamento é aquele termo que, se retirar, eu ainda continuo entendendo o meu texto. Só que quando eu coloco ele, ele fica específico. Ou seja, não basta eu falar que é preciso destinar verbas para a construção de cinemas, porque ele fica muito generalizado. E uma coisa que o Enem não gosta na redação é de generalizações. A gente tem que correr das generalizações. Investir em verbo, percebe que a sua proposta, além disso, ela fica óbvia. E uma proposta de intervenção, ela não pode ser óbvia, ela não pode ser utópica. E quando eu falar investir em verbas, investir em cinemas, como ele colocou ali, né, na construção de salas de cinema, ok, mas é muito óbvio, é óbvio que tem que ser feito isso. Mas aí ele vem com a especificação. Por isso que o detalhamento da proposta de intervenção ele é tão importante. Então ele detalha que ele tem que investir, ou seja, em salas de baixo custo, e olha que interessante, esse candidato foi muito inteligente, ou gratuitas, mesmo gratuitas. Onde? Ele coloca nas periferias brasileiras, que é onde tem menos e muitas vezes nem existe, grande parte nem existe. Aí ele vem colocando meio, por meio da inclusão desse objetivo. Qual que é a inclusão? Qual é o objetivo? O objetivo de trazer as pessoas para dentro da sala de cinema, que é esse objetivo de democratizar, com esse objetivo. Aí ele ainda especifica o meio, na lei de diretrizes orçamentárias. Ele ainda explica que isso é garantido por lei. Então ele especifica. Tati, o detalhamento, ele pode aparecer uma vez só? Pode. Se ele tivesse colocado aqui apenas na ação, já ia considerar um elemento válido. Mas percebe que ele coloca, quando você coloca o meio, a dica que eu te dou é que o seu texto vai ficar mais consistente. Se você não colocar, por exemplo, detalhamento no meio, você não vai perder ponto, certo? Se você colocou na ação. Ele vai considerar e ele vai vir. Então, ó, teve o agente, teve a ação, tem a finalidade, e aqui nós temos o detalhamento, tá? Então, quando você coloca aqui, ó, pronto, eu tenho 5 elementos válidos, encontrou o detalhamento, gente, fechou, 200 pontos.
Não tem erro, você tem 200 pontos na proposta de intervenção e acabou. Só que, quando você traz ainda um detalhamento para o meio, a sua redação por si só, ela fica mais consistente. Ficando mais consistente, você vai ganhar ponto aonde? Lá na competência 3. Você vai ganhar ponto aonde? Lá na competência 2. Então, essa valorização dessa proposta, ela vai fazer com que a sua nota nas outras competências, porque o texto ele é avaliado como um todo, por mais que ele tenha habilidades diferentes, competências diferentes, ele vai valorizar isso. Então, a dica que eu te dou é que quando você for fazer o detalhamento, tente fazer o detalhamento tanto na ação como no meio, certo? Tem gente que faz no agente no meio, no agente na ação. Ou seja, o que você puder fazer para especificar, para deixar bem clara a sua proposta de intervenção, melhor. Então, perceba, gente, que aqui olhando, eu tenho certeza que vocês conseguiram enxergar aí de casa como que é nítido esse detalhamento. Então, quando você, o corretor, corrige o seu texto e fala assim, olha, você ganhou lá 160 pontos porque falta o detalhamento. Você fala assim, mas como que eu coloco esse detalhamento? Tá vendo como que você coloca? Você vai acrescentar, você não vai precisar mudar a sua intervenção. Isso que é o bacana. Se o seu problema é detalhamento, eu falo assim, seus problemas acabaram aqui, porque você não vai precisar mudar, você vai acrescentar. É diferente de quando você não coloca ação e meio, ou seja, faltou mesmo. Tá faltando, quem vai fazer isso? Né, se você não coloca com a gente. Mas o que vai ser feito? Por meio de quê? Como? Mas o detalhamento não. A sua proposta sem o detalhamento, você olha, você consegue visualizar o que é para ser feito, você entende, certo? Só que quando você coloca o detalhamento, ele faz toda a diferença. E o que acontece? O seu corretor, ele vai ter duas propostas de intervenções lá. Uma de um candidato que teve ela completa, detalhada, e uma que não teve. Essas duas, elas não podem ter o mesmo valor, entende? É injusto até pensar nisso. Não é justo aquele candidato que especificou, que detalhou, que explicou exatamente como a proposta de intervenção ela aconteceria, e aquele simplesmente que apenas colocou o que tinha que ser feito, por quem deveria ser feito, qual que é a finalidade. Ou seja, é uma questão de logística, certo? Então, o detalhamento, gente, é a especificação. O que você puder especificar na sua proposta de intervenção, melhor. Mais consistente o seu texto vai ficar. Você vai conseguir atingir não só pontos na competência 5, mas você vai automaticamente ter ponto nas outras, tá? Aqui hoje, na nossa aula, o meu foco é a questão do detalhamento. Se você ainda está com dúvida sobre como fazer uma boa proposta de intervenção, acessa o link, tá bom? Que tem lá a competência número 5, como que você desenvolve a proposta de intervenção perfeita. Vai lá, assista o vídeo que tem aqui no canal, que ainda vai melhorar ainda mais a sua proposta. E é o que eu sempre falo, a proposta de intervenção, ela é estratégica ao extremo. Não tem erro. Se você colocou os 5 elementos, é 200 pontos e acabou, certo? Não tem outra coisa. Não tem nenhum tipo de subjetividade aqui. Aqui é totalmente objetivo. A proposta de intervenção é a competência mais objetiva que tem, certo? Então, gente, não perca a oportunidade de garantir 200 pontos em uma competência. Porque se você garante 200 pontos numa competência, perceba como que a sua nota ela já começa a subir, já começa a valorizar. Se você ainda continua tirando 120, 160 na proposta de intervenção, valorize essa proposta de intervenção. Veja o que está faltando. Porque se você está com 120, é porque está faltando 2 elementos. Se você está com 160, é porque está faltando 1. E se esse 1 for o detalhamento, acabou. Você consegue perceber, visualizar o que é esse detalhamento? Isso é um detalhamento de uma proposta de intervenção. Perfeito? Bom, gente, espero que tenham gostado da aula. Essa foi a nossa aulinha aí de detalhamento. Anote tudo, faça o download aqui na descrição, tá certo? Que você vai encontrar o link. Aqui você vai encontrar a redação completa, tá? Essa redação que eu tô trabalhando com vocês. E é isso, gente. Se você conhece alguém que também tem essa dificuldade, que não conseguia identificar esse detalhamento, compartilhe esse vídeo com seus colegas, tudo bem? E aquela velha história, né? Deixa aquele like, ative o sininho aí para que você possa receber
todos os vídeos da nossa equipe que estão muito bacanas nesse mês de julho, tá bom? E é isso, gente. Se inscreva no nosso canal, nos sigam aí nas redes sociais, deixe um comentário se você gostou do vídeo, se você ainda tem alguma dúvida, se você quer que eu corrija uma redação sua, deixe um comentário aqui que a gente entra em contato. Quem sabe eu vou corrigir a sua redação. Tudo bem? Um beijo para vocês, até em outras aulas e até mais, gente. Tchau, tchau. Abraço!